Atenção! O programa a seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta. Fala, meu povo, bem-vindos a mais um episódio do podcast Territorializado, seu podcast favorito, que se não era, vai ser a partir de agora. Eu sou o Rafael, seu anfitrião, e vou passar a voz para a Nina para apresentar a nossa convidada do dia, da noite. Da hora que você estiver ouvindo. Gente. Boa noite, gente. Eu sou a Nina e hoje estamos com a Natália. Olá! Então, desculpa, gente, eu tô nervosa. Desculpa. Minha primeira vez num evento tão importante assim. Uau! Sou muito honrada. Obrigada, Território Zero, pelo convite. Meu nome é Natália, eu sou escritora e eu vim hoje ao convite do pessoal para falar um pouco do meu trabalho e de outras experiências sobrenaturais. Uhul! Então, gente, eu sou o Gabriel. Vocês já me conhecem da temporada passada. Infelizmente, no primeiro episódio eu não estive aí, mas tô voltando, rapaziada. Solta a vinheta aí, Rafa. Então, pessoal, estamos de volta. É o seguinte, hoje a gente tá com uma convidada especialíssima, escritora, Academia Brasileira de Letras, se Deus quiser, futuramente. Amém. E vamos deixar ela se apresentar. Natália, vamos lá. De onde é que surgiu a vocação para escrever? Eu creio, assim, particularmente, que é uma vocação, né? Acho que não é todo mundo que tem paciência e o dom, realmente, de passar alguma coisa em forma escrita que realmente atraia a vontade da pessoa a ler. Então, de onde é que surgiu essa vocação? Em que momento você descobriu isso? Olha, Nina, é aqui que eu conheço muito bem. É aqui que eu puxo a Nina, porque a gente se conheceu através da escrita, na verdade. A gente escrevia fanfic. E a gente escrevia fanfic temático de Naruto. E nasceu dessa época que a gente escrevia essas histórias. Começou para escrever os nossos casais dentro de cenários que a gente queria que eles aparecessem, ou seja, juntos. Porque sabe como é que é? Shounen nunca tem casal direito. E só que uma das minhas primeiras fanfics já foi uma fanfic de terror. Porque desde que eu sou muito pequena, eu gosto muito de filmes de terror, principalmente com a temática de assombração sobrenatural. E a minha primeira fanfic, inclusive, ela tinha... Quem tá vendo o vídeo vai estar vendo. Quem não tá vendo, eu vou falar. Esse aqui é o DVD do meu filme preferido. Acho que é preferido de terror, preferido até de todos os gêneros. Que se chama Espíritos Amaldiçoar o Seu Lado. E muita coisa desse filme, muitas cenas, muitas referências eu usei nessa minha primeira fanfic de terror. Então já vem desde que eu sou novinha, que eu gosto muito do gênero e do tema. Massa. E a parte de escrita, como é que tu começou a escrever e tipo, viu que gostava de fazer isso? A gente escrevia muito para distrair, né, para criar esses novos cenários, e a gente ia publicando, ia tendo o retorno do pessoal, e às vezes nem tinha retorno, na maior parte das vezes não tinha retorno, era só dos amigos mesmo, e a gente começou a se aventurar. A Nina estava lá sempre, desde 2007, né, Nina? E desde sempre, e acabou crescendo, porque quanto mais eu escrevia, mais eu ganhava gosto por isso, mesmo que eu não tivesse retorno de leitores, eu escrevia para mim. E foi no finalzinho de 2019 que eu tive a oportunidade de competir num edital, que foi o primeiro conto que eu tive aprovado num livro que a Nina está apresentando. O Molho de Chaves. O Molho de Chaves, que foi pela antologia Contos de Fadas Sombrios, que era para a gente apresentar releituras de contos de fadas. E esse meu conto, ele foi para a semifinal no evento Aberst, que é um evento nacional que premia histórias de terror sobrenatural, suspense. E fiquei na semifinal. E dentro da competição, né, da nomeação da própria editora, eu levei o de melhor conto para essa antologia. Aí eu tenho 2. Obrigada. Boa. Ai, que orgulho! Não aguento! E não só esse, eu tenho contos distribuídos em mais ou menos 13 antologias. Muitos. E vai vir agora a 14ª que eu estou participando, que também é de terror, só que daí ele é mais uma temática mais suspense, que a gente pegou o tema de serial killer, né? Foge um pouquinho do sobrenatural. Mas a maioria dos meus contos são de terror. É muito difícil quando eu pego um tema diferente, eu até sinto dificuldade, porque é aquilo, eu costumei muito escrever.
E de tão acostumada a escrever temas de terror, eu consegui, né, depois de muito tempo, escrever meu primeiro romance, que é terror também, que é o livro Morgenstern, que ele está hoje, mais ou menos até dia 6 de agosto, vai estar em financiamento coletivo pelo Catarse. Então, quem tiver interesse, Olha aí, pessoal. fazendo aquele merchan básico. Assim. A hora é agora. É sua hora de brilhar. Faz a propaganda. Agora. Então, esse livro, tentar não roubar muito tempo do pessoal, mas ele fala sobre a história de uma mulher que, atormentada dentro do vilarejo onde ela vive, por conta de uma deformidade que ela tem de um acidente, que ela sobreviveu de um incêndio, ela faz um trato com uma entidade que aparece para ela. Todas as almas desse vilarejo, que se chama Morgenstern, em troca dessa paz que ela quer para ela, porque ela nunca teve paz na vida dela desde que isso surgiu. Acontece que nem todas as pessoas ela consegue entregar a alma. Então, ela precisa ir atrás dessas almas que ainda estão vivas. E acontece que toda vez que ela está chegando, essa alma tem um descendente. Então, é a caça dela para esses descendentes do vilarejo até que ela consiga cumprir com esse contrato. Não. Ai, Já tô ansiosíssima. Apoie, gente. Apoie. Na hora do nosso intervalo, o linkzinho vai estar aqui na tela junto com uma artezinha, todo aquele frio que você sabe que a gente faz para os convidados. Tá, muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo espaço. Mas incrível, eu curti muito a história. A Nina me tinha mostrado já o Molho de Chaves e não cheguei a conhecer os... Mostrou. Mostrou, eu tirei umas fotinhas para ele poder ler, ele queria ler, ficou interessado, e eu, logicamente, vamos apresentar o conto. Agradeço claro, muito, claro. Nossa. E assim, eu tenho um baba-ovismo especial pela parte de escrita. Eu gosto de tudo relacionado a terror, filme, estudinho. Mas a escrita, para mim, ela é um ponto fundamental. Foi por onde eu comecei. Não sei se é da época de vocês, que eu sou assim um pouquinho mais velho só, besteirinha, coisa pouca. Tem uma coleção de livros que até depois virou série na Nickelodeon, chamado Goosebumps, do autor R.L. Stein, que inclusive dirigiu essa trilogia nova da Netflix, né? Rua do Medo. É dele também. E ele tem essa coleção de livros, que são vários contos de terror, só que a versão mais infantilizada, para começar meio que a introduzir a criança ao mundo do terror sem assustar tanto. E assim, a forma como ele escrevia para mim era a minha referência, porque ele escrevia com muito detalhe. Quando você lia, mesmo que fosse uma coisa infantil, você se sentia parte do cenário onde aquilo acontecia. E aí eu te pergunto, tem alguma referência tua dessa parte de escrita, algum autor, alguma coisa que você se baseou para construir a tua personalidade de escrita? Olha, como eu comecei a escrever muito nova lá pelos meus 13 anos, as maiores referências que eu tinha de narrativa eram os outros escritores de fanfics também. Então, na verdade, a escritora que eu mais tinha como referência era a Tilin, que a Tilin, ela escrevia com essa riqueza de detalhes que você me descreve. Então, quando eu assistia um filme de terror, já com essa consciência, eu gostava de imaginar como a Tilin escreveria. Ela não escrevia terror, ela escrevia drama. Mas eu gostava de pensar o que ela ia reparar no cenário, que ela ia levar, porque ela tinha muito disso de construir o cenário para te introduzir. Então, eu começava a pensar nisso, o que eu tinha visto, qual era a referência. Inclusive, esse filme Espíritos, ele tem muita referência que no final ele fecha. Ele é um filme que ele fecha muito bem. E eu gostava de pensar isso para as minhas histórias. O que eu quero mostrar de detalhe aqui, que lá no final vai fazer sentido. Então, eu gostava muito de pensar nisso, nos meus filmes e como eles seriam aplicados à narrativa. Porque o filme ele é um tipo de narrativa, ele teve um roteiro antes para ser escrito. Eu também faço curso agora de produção de áudio e vídeo, a gente estuda isso no cinema, como é que a gente leva isso para a tela. Então, a gente é sempre muita coisa que a gente procurava ler, conhecer. Acho que a minha referência é mesmo a Tchelin, tem a Fran Huga, mas ela também escrevia mais drama. As minhas várias referências engraçadas que eram todas de drama. E eu que pendia para escrever o terror. Eu que chamava o pessoal, vamos ver
ser minha fanfic de fantasma. Exatamente. Inclusive, eu amo aquela história. Às vezes eu releio e tenho medinhos, né? Quem quiser ler aquela história, Isso que eu preciso procure essa história. no Fanfiction.net, Amor Materno. É muito bom. É muito maravilhoso. Eu vou reescrever aquela história, porque ela tá muito aquém do que eu acho que ela poderia ser. Eu vou reescrever. Olha aí. Mas é pra vocês Vai fazer o reboot da história. entenderem como é que ela começou a escrever, mas é muito bom. Eu que fazia a correção dela na época. Ela fazia, Olha aí, era minha beta. A pessoa começa e já tem redatora. Já. A Nina era minha beta, completa. Incrível. Nina, tem alguma pergunta? Nina é de casa, praticamente, né? É, de casa. Alguma pergunta, algum comentário, Gabriel? Deixa a Nina primeiro. Não, pode falar. Eu conheço essa pessoa de cabo a rabo já. Desses 14 anos de amizade. Desde os 14 anos. Tem um tempo, aí vocês quiserem. Algum tempo. Eu e o Rafa, a gente já é amigo já tem um bom tempo também, né, Rafa? Eu devia ter meus 13, 12 anos, sei lá. Por aí, não precisa falar quantos anos eu tinha não, mas tudo bem. Certo? Então deve ter uns 10 anos já que a gente se conhece, cara. Por aí, idade para tomar vacina? Idade para tomar vacina? Quase também. Aqui no Recife estou por 2 anos para conseguir. O Rafa é quase um idoso. Cara, mano, eu acho muito maneiro, né? Tipo assim, eu me matem, né? Porque o que eu vou falar é uma parada que eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu sempre fui um péssimo leitor. Por que péssimo leitor? Eu nunca tive o hábito de ler, né? Eu comecei a ter, né, a desenvolver esse hábito um pouco velho já. Então, nunca tive, assim, li pouquíssimos livros e tudo mais, não me orgulho disso, eu queria ter lido mais. Hoje o que eu posso, eu sou muito um cara, assim, eu gosto muito do visual. E eu sempre tive, assim, uma inveja, né? Inveja porque eu sempre escutei as pessoas falando sobre leitura e escutei muito a minha mãe falando sobre isso, de que ela conseguia se imaginar dentro daquilo, né? Dentro daquela história. E, cara, assim, você estava contando sobre, né, esse romance que você está escrevendo e, velho, eu fiquei, cara, realmente, é um dom, velho, porque ó, tu criou toda uma história, mano, com toda uma questão, e com certeza, e detalhe, foi maneiro só de escutar sobre, não é nenhuma sinopse e tal, tanto assim, e já foi legal de escutar. Então, cara, eu quero primeiro, tipo, parabenizar, velho, porque isso é muito maneiro, cara. Tipo assim, e aí você cultiva um não leitor como eu a querer ler, tá ligado? Eu tô escutando aqui, eu tô tipo assim, eu tô aqui, tipo, querendo, tá ligado? Tipo, pô, mano, depois eu vou dar uma olhada nisso aí, eu vou pedir a rapaziada pra me mandar umas paradas pra eu ler, porque realmente eu curto. Cara, eu gosto muito de coisa assim, curtinha, né? E eu lembro que, velho, eu não vou conseguir lembrar o nome do autor, cara, mas eu lembro, talvez o nome do livro era As Flores do Mal, se eu não me engano. Era um livro de contos ou pequenas histórias, cara, e que tinha uma temática meio de terror, não para espírito, mas uma coisa meio macabra, né? E um conto de terror também que eu achei muito massa, que, tipo assim, ele é meio poser, né, nesse mundo, provavelmente, é o Corvo, do Edgar Allan Poe. É muito bom, cara. Cara, e assim, um dia meu tio parou para me explicar, né, que tinha toda uma questão da forma que ele era escrita no original, que faria um pouco mais de sentido, e cara, eu li aquilo e eu fiquei, mano, que massa, velho. E aí ele foi falando das referências, e que, tipo assim, ele foi dando exemplos de coisas, né, eu não vou conseguir lembrar que isso faz muito tempo que eu troquei essa ideia com ele, e ele foi falando, cara, ó, tal coisa, tipo, tinha se eu não me engano, tinha um busto, uma estátua, uma coisa assim, e aí ele falou, isso aqui, a gente pode contextualizar da seguinte forma, pelo cenário da época e tal, cara, e eu acho isso muito massa mesmo. Então, sei lá, mano, já falei pra caraca, eu falo muito, eu não posso mas é pra falar. Nossa, foi sensacional. É pra falar. Não, eu achei bem interessante essa análise, além do que só tá escrito, né? Eu acho massa quando tem essas análises de contexto da época, de cenário, essas coisas que, cara, a interpretação pode mudar completamente do que você tá lendo. Nossa, ele falou tão bonito, Gabriel. Eu tô com um livro aqui, vocês deixam eu pegar ele rapidinho? Claro. Pode. Só um pouquinho. Só voltando. Desculpa aí, gente, atrapalhar vocês no meio. Nada. O Gabriel estava falando de como o Corvo pegou ele. E eu tenho um livro, porque Morgenstern, ele é uma releitura de contos de fadas. E eu tenho um texto do Fábio Yabu, também da coletânea, eu acho que o Gabriel ia gostar desse, é uma coletânea de
contos de fadas também, versão macabra. Sempre tentando para espírito, tem de tudo quanto é tipo aqui. E ele resolveu escrever... ele escreveu no estilo dele, O Corvo, só que num conto... Nesse conto... Eu não vou falar o conto agora, vai dar spoiler. Vocês deixariam eu recitar ele? É um poema. Sim, sim. É curtinho. O nome é O Monstro. Vamos ver se vocês pegam o que é esse monstro no final. E se eu não engasgo aqui lendo. Quando numa noite eu lia um tomo interdito, escrito a sangue sujo em idiomas ancestrais, ouvi um bater na porta, seguido de um grito, que atirou minha alma em fossas abissais. E eu indaguei: quem és? Por que me perturbais? E dos versos do Corvo de Allan Poe, fiz manuais para este que testemunhais. A criatura adentrou e me olhou, consumiu por completo minha paz. E eu clamei: piedade, anjos celestiais! Vi um monstro disforme, cuja feiura congela, como se rascunhada por Deus em traços banais. Juntos compunham uma abominável tela, pincelada pelo diabo com sangue e água rasa. E a criatura disse: ouve, meu rapaz. Desde pequeno, o mundo eu rondo, numa busca vã por meus iguais. Meu crime e castigo mais hediondo foi nascer com feições chacais. E ele disse: não sou do diabo capataz. Ao me ver recém-nascido, minha mãe caiu dura. Meu pai, desconfiado, observou os sinais. Furioso, logo lhe deu uma bela surra, ao concluir casos extraconjugais. E ele chorou, e nada eu lembrava meus pais. Fugi de casa e encontrei abrigo, junto a 2 colegas fraternais. Mas logo os 3 corremos perigo. 2 disparos foram fatais. E ele orou: que descansem em paz. Ao longe estava o tirador. As balas voavam os atrás. Fiz-me de morto em meio ao horror, banhado em sangue de chacinas tais. E o caçador cuspiu: aqui o maldito jaz. Ao anoitecer vi uma casa decadente, habitada por uma velha incapaz. Adentrei o curral sorrateiramente e deitei-me junto aos animais. E a velha ouviu aos uis e ais, pois nem cão nem cabra suportavam minha afeição. Pelos deuses escarradas sou banido dos seus portais. Filho do demônio ou assombração, viver é minha maldição. As coisas belas encontro em mim meus funerais. E ele disse: nunca fiz nada demais. Por onde passo causo espanto, contudo não quero olhar para trás. Se me deixares ficar em qualquer canto, serei de teus escravos mais leais. E eu gritei: jamais! Pelo Deus que ambos tememos, te expulso dos meus umbrais. Vai destilar tua discórdia e teus venenos em tuas profundezas infernais. E ele disse: arrepender-te um dia vais. Abismado vi partir aquela fera, que olhou para trás e disse as palavras finais. Então compreendi o que a besta era. Monstro e assombração são coisas irreais. E ele disse: sou um pato e nada mais. E esse é O Monstro, do Fábio Yabu. Recomendo muito esse livro para quem gosta de literatura e contos de... Ele me pega muito, eu gosto muito desse poema. Achei incrível o trabalho de rima dele. Perfeito. Sim, e ele fez baseado em O Corvo. Aí quando o Gabriel falou, putz, já é um dos meus preferidos. Só que você me deixou curioso, que eu quero tentar entender o que era um monstro. Aí, tipo assim, eu ia ler isso aí, provavelmente eu ia ler essa mesma parada, mas 5 vezes 10, até eu conseguir entender ou criar para mim uma interpretação do que seria isso. Porque assim, de cara, eu não pesquei, não. Porque ele fala, ele tá narrando essa história, que ele fala que no fim ele diz: eu sou um pato, eu não sou um monstro. É o patinho feio. Caô. Sério mesmo? Tipo, eu pensei isso, mas eu falei não. No. Toda a história, ele tá falando sobre isso. Ele tá falando, ele nasceu, ele não se parecia com os pais, ele saiu pelo mundo, ele encontrou os colegas dele, que eram patos selvagens, por isso que o caçador foi atrás deles. Ele se escondeu num curral, mas os animais o espantaram, e aí ele... Nessa história fictícia, ele entrou nessa casa, ele se ofereceu para ser o servo dessa pessoa, essa pessoa expulsou, e quando essa pessoa expulsou, ele percebeu: pera, eu não estou falando com um monstro. E, na verdade, ele não é um pato, ele é um filhote de cisne, só que filhote de cisne é um filhotinho mais feioso. A história toda é sobre essa busca.
Nossa. Caramba! Gente, tem... Eu amo. Na hora que falou um Nossa, pato, eu fiquei, mas pato? Pato? Eu fiquei. pato. Ué? E é o patinho feio. Caramba! E o meu trabalho teve uma parte escrita do patinho feio? Nossa, se eu soubesse, você estava fazendo. Mas eu não lembrei desse aqui. Mas ele é um livro muito sensacional. Ele é um livro de conto juvenil. São releituras de contos de fadas sombrios. Por isso que eu baseei muito meu livro nesse aqui também. Eu estudei muito ele quando eu estava escrevendo o meu. Porque ele tem uma transição, embora seja a minha história, é uma história contínua. Mas esse aqui são contos independentes, mas eles têm situações que se interligam. Então, uma coisa que você leu aqui, em outro conto ele está aparecendo. Uma menininha de chapeuzinho vermelho que está ali passando, ela já passou em outro conto. Então, assim, eu falo, ler também é uma forma de estudar o que eu quero escrever. E essa coisa, assim, que o Gabriel comentou, que ele não teve muito contato com a leitura, mas o nosso país mesmo, ele não incentiva muito, é muito difícil. As nossas leituras obrigatórias em escolas, elas são muito difíceis. E a gente não tem um acesso fácil a livros, os livros são muito caros e... Muito. Aumentaram o imposto agora, gente, vocês não têm noção. Um livro para lançar ano passado, uma antologia, esse que a Nina tem, ele custava 4 mil para lançar. Hoje em dia ele está custando 6 mil para lançar. Nossa. Aumentou, assim, e assim, a Nina, ela conseguiu escolher a opção de capa dura. Essa é uma opção que a gente não consegue mais dar, porque os custos aumentaram muito. Então, hoje em dia, a opção é somente capa cartão, que a gente chama, né? Essa capa mole. E se a gente conseguir lançar, porque está cada vez mais difícil fazer a captação dos recursos, porque os impostos em cima são muito... Então, você não precisa ter vergonha, Gabriel, imagina falar que... Porque a leitura, a escrita é uma coisa assim que não é muito incentivada, não é muito valorizada. Tanto que eu falo assim, às vezes eu falo, eu sou escritora, mas eu nem vivo disso. Mas quantos escritores incríveis eu não conheço que também não vivem disso? Porque não dá para viver só disso. Até mesmo escritor, a gente tem... Agora eu esqueci o nome dele, meu Deus. Ele é autor daquele Bom Dia, Verônica, do Netflix. Não faz meu estilo, eu não cheguei a assistir. Mas ele não trabalha apenas com escrita, ele trabalha com escrita, com roteiro, com palestra, dando aula. Então, não é uma área muito incentivada no nosso país, não tem muito mercado para isso. Então, é difícil, assim, essa parte de escrita, Com certeza. de mercado. Mais um motivo para agora, no intervalo, que vamos ter agora, você ir lá no link do cadastro dela e deixar o seu apoio. Vamos apoiar o artista do país, ok? Muito bom. Catarse.me/Morgenstern. É isso aí, é isso aí. Vamos deixar o linkzinho, uma arte maravilhosa para você admirar e querer consumir esse conteúdo. Ok? Vamos para um breve intervalo. Daqui a, acho que 5 segundos, estamos de volta. Tá bom. Voltamos do nosso brevíssimo intervalo. Para vocês foram 5 segundos, para a gente foi quase meia hora, mas tudo bem, não interessa. O que acontece nos bastidores, fica nos bastidores. Seguinte, meu povo, estamos no segundo round, você já conhece como é que funciona o round da casa, é o quê? Brincadeira, como vocês sabem, terror é amor. Mas vamos falar do que interessa, né? Natália, escritora, romancista, fanfiqueira, naruteira. Onde é que o terror entra nessa história? Então, né, como eu estava falando para vocês antes, eu gosto de filme de terror, filme de assombração, principalmente desde que eu sou muito pequena, porque desde que eu sou pequena eu vivenciei algumas coisas. Hoje, inclusive, aconteceu uma. Olha aí. Então, eu acho que eu procurava por narrativas que eu pudesse me identificar também a respeito disso. Se bem que eu sempre assisti, acho que meu pai, ele tinha medo que eu ficasse traumatizado, e ele assistiu algumas coisas comigo, então ele sempre tratou de falar que era tudo uma piadinha, tudo uma brincadeira. Mas quando a gente cresce, né, a gente vai vendo umas coisas um pouco diferentes, a gente vê que talvez nem tudo seja brincadeira aí nesse mundo do outro lado que a gente fala. Então, teve uma situação assim que não me deixou com medo, mas me deixou meio cabreira, e teve uma que me assustou bastante.
Vou falar primeiro a do elevador. Que a do elevador... tem o elevador, na verdade tem 2 no meu serviço. Ele não é um prédio muito antigo, mas ele é um prédio já tombado, histórico, ele não pode ser reformado, por alguma coisa, assim, antigo na cidade, e tudo mais. E o elevador do canto, sempre acontece alguma coisinha nele quando eu tô. É batida que eu escuto na cabine, de parar num andar que ninguém chamou, porque como é que ele acontece? Dentro do elevador tem aquela cabine iluminada, quando você aciona o botão, ele fica iluminado até chegar no teu andar, daí ele apaga. Mas o painel, ele não ilumina se você chama ele do lado de fora. Então, eu tô acostumada com ele parando aleatoriamente nos andares, sem ter ninguém. E teve uma vez que eu tava descendo da cabine, eu apertei o térreo, eu trabalho no 7º andar. E ele parou no 6º. Aí, ele abriu, eu segurei a porta, não tinha ninguém, eu tirei a mão da porta e ele fechou. Quando eu reparei que o botão do 5 acendeu. Aí eu olhei pro painel, a porta abriu, não tinha ninguém. Aí eu falei, tá bom. Ele fechou. Aí o botão do 4 iluminou. Nossa! E ele abriu. E eu pensei, tá bom. Não é lá fora, é aqui dentro. E fechou de novo. Aí foi assim, indo. Um por um, ele foi acendendo e foi abrindo nos andares, até que ele chegou no 1º andar, ele abriu, e a luz do sensor de movimento, ela acendeu. E essa é uma luz muito chata, essa luz ela não acende com qualquer coisa, eu sei porque eu trabalho, às vezes ele leva uns 5 passos meu até a frente da cabine para ele acender. E na hora que abriu no 1º andar, ele acendeu essa luz e não tinha ninguém no corredor. Aí ela fechou, chegou no térreo, eu saí no térreo, eu olhei assim para as meninas da recepção, tem alguma coisa com o elevador? Aí elas olharam para a TV, que fica todas as câmeras, assim, não, tá bom, também. Só que por que eu falo que essa situação do elevador me deixa cabreira, mas não me deixa assustada? Já aconteceu outras vezes eu estar no elevador e é um elevador de aço escovado. Então, o reflexo dele, ele é distorcido, né? Ele parece que você é o reflexo inteiro. E já aconteceu de eu estar nesse elevador e eu ver 3 diferentes formas distorcidas junto comigo. Então, assim, eu tenho para mim que tem 3 pessoas pegando aquele elevador comigo. E quais outras situações que já aconteceram? Aconteceu de eu entrar, e é sempre essa cabine. Não é nunca a cabine da ponta, é só a cabine do canto. De eu entrar nesse elevador no térreo mesmo, a porta ela tá para fechar, e aí ela trava e volta, como se alguém tivesse colocado a mão na frente para bloquear. E ela sempre acontece 3 vezes seguidas, é por isso que eu tenho na minha cabeça que são 3 pessoas que estão lá pegando esse elevador comigo. Então, quando ele trava a primeira vez, eu já seguro a porta. E eu sempre falo para as meninas, eu estou esperando o pessoal subir. Mas eu falo em tom de brincadeira, né? Para não assustar ninguém naquele lugar. Porque teve uma vez que eu acho que eu assustei minha colega. Que a gente tava lá esperando para descer, e a gente chamou o elevador do canto. Ele abriu e a gente entrou. A gente entrou, só que aquela porta ficou voltando muitas vezes, assim, 5 vezes. Ela pegou e falou, ai, quebrou, vamos descer. Aí eu desci, segurei e falei, não, só tem que esperar o pessoal passar. E ela olhou para mim com uma cara de que não entende nada, assim. Aí eu peguei e entrei no elevador e falei, vamos que agora vai. Ela ficou com uma cara. Aí ela entrou, aí eu soltei a porta fechou. Desceu normal, e ela quietinha, né? Aí eu fiquei quietinha também, né? Que não tinha o que falar. Aí desci e fui embora. E já aconteceram, assim, de eu estar saindo da porta, lá do meu horário, eu saio, eu tranco a porta, aí de ouvir que a porta, que tem alguém segurando a porta, porque quando você segura a porta, quando tem algo barrando a porta, ela apita. E quando ele chega normal, não, ele abre, ele fica um tempinho normal e ele fecha se ninguém entrar. E daí eu ouvi essa porta apitando e eu achando, tem alguém segurando para mim. Daí eu vou correr, não tinha ninguém. Quer dizer, talvez tinha. Talvez os meus amigos do elevador estivessem segurando para mim a porta, que não foi mais de uma vez que aconteceu. E hoje de manhã também aconteceu. Eu cheguei atrasada no trabalho
E eu fui correndo, só que por causa da lei do Covid, a gente não pode entrar mais de uma pessoa por cabine, é um elevador pequeno. E aí eu fui correndo para pegar a cabine da ponta, porque a cabine do canto já estava com uma pessoa. Só que no que eu apareci correndo, a porta fechou e ela parou no meio e voltou. Aí o rapaz que estava no elevador, ele olhou para a porta, só que eu corri para o elevador da ponta. No que eu entrei, eu ouvi o do canto fechar. Acho que perceberam que eu não ia no do cantinho. Mas sempre acontece os causos do elevador comigo, mas eu já não é uma coisa que me incomoda. Posso fazer uma pergunta, então? Pode. É porque eu sou muito curioso com essas coisas, né, mano? Eu acho muito interessante, né? E aí eu tento ficar, assim, entender, cara, a parada. Outras pessoas já falaram de acontecer coisas assim relacionadas a esse elevador? Ou é uma parada só contigo? Eu tinha uma estagiária que teve uma vez que eu estava subindo para o serviço e ela entrava mais cedo do que eu. E ela tá apavorada. Ela, Nath, vai comigo, eu preciso ir. Ela precisava entregar o documento não sei aonde. Vai comigo, porque eu não quero voltar sozinha no elevador. Porque ela também já ouvia batida, assim. Só que ela morria de medo. Só que eu, no começo, eu também tinha, mas... não sei, cara. Meio que vai acostumando, né? Tão simpático, sempre segura o elevador. Então, assim, nunca me fizeram mal, sabe? Nunca me fizeram mal. Ainda segura a porta para ela. Me segura a porta. Educado. Assim. Olha aí. Eu não sei, é porque assim, eu já assisti os episódios, o Rafael já falando que é uma coisa que você sente, né? E eu nunca senti nada negativo no elevador, ou a respeito das aparições, das situações que eu já passei ali. Ao contrário de coisas que eu já vivenciei na minha casa, tipo, na minha casa, que era para ser o meu lar, que esse quarto aqui é o cômodo mais gelado da casa. Por quê? Se ele tá numa posição que ele pega a mesma quantidade de sol. O quarto do meu irmão, que é do lado, é super abafado. Por que só o meu que é gelado? Tem uma coisa que minha mãe fala, como que teu quarto é tão gelado? Por que meu quarto é tão gelado? As minhas mãos são tão frias. Segundo o tio Spook, né? Então... Vamos abençoar. Amém, amém. Eu falo, o CREI é uma reza muito poderosa, né? Para quem acredita, né? Quem é vem de família católica, que nem a minha, que é dos dois lados, uma família muito fervorosa. Mas eu também tenho... O meu tio, ele sempre foi da espírita. E ele sempre falou... eu lembro quando eu era pequena, ele falava assim para mim: você é sensitiva. E, de fato, eu já passei muita coisa, assim, principalmente na casa da minha madrinha, que a Lute estava falando no último episódio, que casas muito grandes, eu acho que essa coisa de casa grande, porque não é possível, cara, não é possível. E você não vê isso em kitnet, você vê isso acontecendo em mansão. É inacreditável, é a sabedoria dos filmes, cara. Eu moro no kitnet atualmente e é assim, se fosse aparecer alguma coisa, acho que eu daria um susto na coisa primeiro do que ela ia conseguir dar um susto em mim. Não dá tempo. Não tem espaço. Não tem espaço. Eu tenho uma coisa. Não tem um elemento cara, surpresa. Diga, que eu lembrei agora, mano. Eu lembrei agora disso, isso é muito bom, mano, que aconteceu hoje aqui, cara. E ia passar desapercebido. Cara, eu tenho notado um bagulho. Aliás, eu notei isso uma vez só. E comentei hoje com a minha avó. Não, isso aí não. Ali é o reflexo. Ainda bem o reflexo do bagulho. Ainda não é o nada. Cara, tipo assim, aqui ninguém aqui fuma, tá ligado? Aqui não tem ninguém é fumante nem nada. E a nossa casa, o que acontece? A nossa casa é pequena, né? Porém, ela é muito fechada, porque tem uma casa em cima que é do meu pai e ninguém fuma também. Enfim, ninguém aqui fuma, né? Pra resumir. Tem 3 casas aqui, ninguém fuma nem escondido nem nada, realmente ninguém tem esse hábito. E tipo assim, o terreno do lado do nosso, né? Que é o único terreno que tem acesso, assim, pro nosso, entre aspas, né? Que é um muro, tá vazio. É um terreno que tá vazio. Tá construindo alguma coisa, mas não tá ninguém trabalhando. Até tinha, mas não tem ninguém trabalhando. E o terreno do outro lado tem a nossa casa, um murão que não tem nenhum tipo de acesso de janela, de nada. Ok, consegui explicar que é isolado, né? Que era esse que é o ponto da coisa. Cara, eu tava sentindo hoje cheiro de cigarro. Um cheiro doce, de cigarro mais doce.
E eu, como é que eu tô sentindo cheiro de cigarro se ninguém fuma? E aí eu falei, pô, tô ficando maluco. E aí eu falei, ô vó, tá sentindo esse cheiro de cigarro? Ela falou, cara, eu sinto esse cheiro direto, mas eu nunca falei nada porque o pessoal vai achar, né, maluquice, que não sei o quê. E tipo assim, ela, mas eu repreendo e tal, mas... E eu fiquei, cara, essas paradas não é normal. Só que eu não dei muita atenção não, porque eu prefiro até não dar. Mas eu falei, mano, isso é estranho, você sentir. Porque se fosse só eu, beleza, né? Tô malucão, né? Agora, pô, é um bagulho meio estranho, né, mano? Sentir cheiro de cigarro do nada. Assim, aqui nunca, assim, nunca aconteceu, nunca rolou coisas estranhas aqui. Sempre rolou na outra casa que a gente morava, né? Mas aqui em particular, não. E aí veio essa daí agora. Eu fiquei meio tipo, ué. Você falou aí do cigarro, eu tinha até esquecido, você comentou que eu lembrei. Acontece muito assim, de eu entrar na cabine do canto e sentir o cheiro de cigarro. E às vezes eu tento pensar, às vezes algum fumante, só que assim, você não pode fumar ali dentro das dependências do prédio, é proibido. O corredor até o elevador tem 6 metros da porta. E você não pode fumar na porta também, você só pode fumar para frente da marquise. A marquise tem uns bons 3 metros. Então, talvez possa vir aquele bafão, só que é muito concentrado ali. E o cheiro, não sei, aquilo me deixa encucada, Temos material para pesquisar. Temos uma coisa para pesquisar. Eu tenho medo de pesquisar. Assim, né, segundo algumas pessoas vão falar, assim, é porque a gente tenta, né, até assim, até para os ouvintes, né, e para os ouvintes e agora, né, para quem está assistindo, né? Os vizinhos que vão ver. Os vizinhos. A gente tenta não entrar muito, às vezes, né, em matérias, assim, religiosas, né, porque, enfim, né, cada um com crenças e tudo mais, e cada crença vai explicar de alguma forma, mas, cara, algumas pessoas associam isso. Eu escutei, eu até comentei com a minha namorada isso hoje, e ela falou, cara, para quem acredita vai dizer que isso é um obsessor, né? Uhum. E eu acho interessante, assim, né, a forma dessas leituras. Cara, tipo, não é nada demais, tá ligado? É tipo, isso que eu relatei não é uma parada, assim, absurda, né? Não é um bagulho que você pode, assim, mas ao mesmo tempo que não é absurdo, é estranho, né? É uma Sim. coisa assim, é interessante, né? Porque é improvável, né? É improvável. Você não tem como explicar de uma maneira muito lógica, porque realmente, pô, minha avó não fuma, minha avó tá em casa o dia inteiro e eu não fumo. Se eu fumasse, beleza, eu falava. Mas, cara, é muito bizarro essas coisas mínimas, né? O pessoal acha que às vezes uma manifestação sobrenatural ou algo assim, né, de que não seja que não seja humano, vai vir de uma maneira assim, tipo filme de terror, né? Aquela coisa. E, cara, aquele não é. jumpscare, assim. E não é, nunca foi, nem possessão, sabe? É daquele jeito. É tudo, é claro, aquilo tudo fantasiado para que, né, traga um medo, né? Traga uma coisa assim visual, A né? versão Gráfica. bem catalisada, né? Sim, mano. Mas, tipo assim, você pode observar, cara, conversar com pessoas, assim, variadas, né, cara? Que passaram por coisas e eu acho isso muito interessante. E eu gosto muito de conversar com as pessoas sobre isso, porque você sempre vê vindo as mesmas coisas, né? As mesmas experiências, das mesmas formas e sempre coisas, assim, que são muito características, né, cara? É um cheiro, é um quarto que tem uma atmosfera diferente, né? Porque você entra, você passa de um cômodo para outro, você sente que muda, né? O que está Sim. acontecendo ali, como que o seu corpo reage àquilo ali. E, cara, isso é muito, muito interessante. Muito Tem toda uma interessante. ciência por trás do sobrenatural, né? Sim, cara, sim. Assim, tem muita coisa que realmente é da nossa cabeça, tem muita coisa que pode se explicar, obviamente, mas tem coisas que, no mínimo, são, assim, estranhas, né? Estranhas. E, pô, cara, assim, eu particularmente, eu passei por poucas dessas coisas estranhas, mas sempre conversei com muita gente sobre essas coisas e sempre tive, né, relatos muito interessantes, né, cara, disso, de coisas que, assim, que desafiam um pouco a nossa racionalidade, né? E, cara, eu acho isso muito massa, mano. Eu acho assim, desconfortável, por um lado, porque é estranho. A gente quer se sentir bem dentro de casa, a gente não quer ficar se preocupando, porque se eu fizer tal coisa, vai ter tal coisa, blá, blá, blá. Cara, a gente não quer.
A gente quer viver a nossa vida normal. A gente, por mais que nós somos, né, a gente se amarra em terror, a gente não quer viver o filme de terror, né? Exato. A gente não quer. Não venha que eu não estou preparada, já diria Lute. Não venha que eu não estou pronta. Eu não tô pronta pra isso. O terror é maneiro no filme, no livro e no jogo, né? Na vida real ele começa... É outra conversa. Então, cara, eu achei muito interessante esse lance assim, do elevador que você falou. É muito comum, né, a gente escutar relatos assim. Foi aquilo que você disse. Até você achei interessante porque, com certeza, né, você como quem escreve, como quem gosta, né, já até citou, pô, o prédio não é nem tão antigo, né? Porque ainda tem, né, essa coisa, né, de uma construção antiga. A gente antiga. espera que uma construção antiga traga essas coisas, tanto e sim. Eu experimentei coisas na antiga casa que eu morava, a Nina não chegou a conhecer essa casa. Mas era uma casa muito pequenininha, era uma casa de 60 metros quadrados. Eu experimentei coisas lá. E lá era um terreno novo, era uma construção nova. Quando a gente comprou aquela casa ali era recente, estava ali fazia 5 anos. E aí a gente veio morar nessa casa que a gente está agora. Essa casa tem mais de 20 anos. Essa casa, a gente ia na manicure que tinha aqui perto da rua, ela dizia, eu lembro quando ali a tua casa era uma chácara, eu lembro quando ali era um sítio ainda. Então, assim, ela foi construída, ela tem mais de 20 anos, e eu também já passei por coisas aqui, então, assim, não, nem sempre é o tempo, mas o que acontece ali que acaba ficando. E a gente nunca sabe o que aconteceu, né? Não precisa nem ser algo tão antigo, né? Só basta ter acontecido para ter uma memória ali. Sim, exato. E eu achei interessante o que o Gabriel falou, porque a gente vem na raiz da palavra, né? Sobrenatural. Às vezes, porque é natural, a gente não tem explicação, quanto mais porque é sobrenatural. É algo muito acima da capacidade da gente de processar a informação. Alguém tem alguma para compartilhar? A minha foi semana passada. A minha já aconteceu semana passada. Eu vou só fazer um paralelo, cara. Ela falou do que eu lembrei que eu falei, né, no outro bloco, né? Do espíritos, né? Ou eu falei no outro bloco ou eu falei em off, agora eu não lembro, mas já falei em algum lugar. Acho que foi no outro bloco. Cara, eu não lembro se eu cheguei a ver o filme todo, porque esse filme ele lançou, se eu não me engano, eu era criança. Eu era bem ele novo. lançou em 2004, ele chegou no Brasil em 2006. Eu fiz meu trabalho do curso que eu tô fazendo agora de cinema, eu fiz sobre esse filme, de tanto que eu gosto desse filme. Em 2006, eu devia ter, então, peraí, 2006, 97, eu tinha 9 anos. Cara, eu lembro que esse filme, na época, né, a Globo, ela passava muito trailer de filme que chegavam no cinema, né? E na época dos Jogos Mortais, na época do Chamado, passou, né? Passava aqueles trailers, né? Vinham assim, de tarde para de noite. Eu lembro muito da propaganda da Malhação. Eu era noveleiro quando era criança, né? Minha avó vendo novela e eu ali do lado vendo novela também. Eu adorava a rainha também. Eu lembro que, eu não sei se é o título do filme, é esse também, mas eu lembro que o narrador falava: espíritos, a morte está do seu lado. É esse. Você automaticamente olha para tipo, vá para lá. Tá, não. Mano, eu nunca vou esquecer. Eu tava na casa da minha avó, cara. Cara, olha como é que a mente da gente, né? Ela projeta as coisas e ela internaliza de uma maneira assim. Eu lembro, não vou lembrar do dia, mas eu lembro que era de tarde. Eu lembro se a luz da sala estava apagada ou se estava acesa. Eu lembro o canal e eu lembro do que o cara falou. Quando ele falou isso, mano, eu meti o pé, não desliguei nem a televisão, meti o pé pra cozinha e fui lá ficar com a minha avó. Lembrei. Eu tava de tarde vendo. Provavelmente estava vendo Sessão da Tarde, eu tava indo pra Malhação. E aconteceu isso aí, mano. Passou, cara, eu meti o pé correndo, eu era muito cagão mesmo. Não, mas imagina. Cara, e eu nem era tão novo, né? Pô, 9 anos. Porque quando falou que os espíritos, a morte está do seu lado, eu olhei assim, a casa da minha avó é um pouco grande, e a casa vaziona, né? Assim, né? E a casa lá era meio fria, meio escura. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Lembrei das histórias que falava do quarto do meu tio, que isso aí para um outro pod, a gente desenrola essas histórias. Olha aí, já temos razão. Olha só. O quê, irmão? Rapaz, eu saí, foi voado, irmão. Eu corri pra cacete. Eu tinha essa mania, mas eu corri, velho. Eu corri. Vou ficar pra ver, eu não queria nem saber. Nossa, mas esse filme me deixou muito apavorada quando eu assisti, porque eu não tenho memória dele passando comercial pro cinema. Eu não tenho memória nenhuma disso. Eu sei que
eu fazia muito de ir na locadora, passar pelos corredores e de pegar e ler a sinopse. Eu gostava dessa experiência de lá, porque eu gostava era um pouco minha fuga que eu tinha no dia a dia. Quando a gente criança, naquela época, meu Deus, no começo dos anos 2000, a gente não tinha muito, eu não tinha contato à internet, eu fui ter depois, assim, quando eu já era adolescente, tinha meus 13 anos. Então, eu não tinha muito o que fazer, eu gostava de ir na locadora para distrair. E eu achei esse filme quando eu estava de férias. E eu assisti esse filme. E eu fiquei apavorada. Na minha casa, por favor, à primeira vista. Eu achava que o fantasma ia aparecendo. E a minha casa era tão pequenininha que ela não tinha corredor. Então, assim, eu não tinha nem um corredor para sair correndo. Se a coisa fosse aparecer, ela ia aparecer na minha cara. Eu morria de medo. E uma coisa que é interessante, que esse nome, né, A Morte Está ao Seu Lado, esse subtítulo, ele é um subtítulo internacional. Ele foi feito para distribuição dos filmes. Só que o nome original dele é Shutter, que é um comando da câmera fotográfica, porque o filme é sobre isso, é sobre as sombras nas fotos. Aí pensa, eu não gostava nem de pegar foto para ver foto de casa. Eu ficava apavorada, porque esse filme, ele é muito bom, esse DVD, porque ele tem o making of de como foi feita várias cenas. É bom para você ver que o fantasma não existe, mas quem disse que passa? Porque uma das cenas do making of é que os diretores do filme receberam pilhas de aparições em fotografias para usarem no filme. Então, tem cenas que aparecem, sim, os protagonistas fazendo pesquisa, tem um painel de fotos, eles estão pesquisando. As fotos mostradas são todas fotos que eles receberam de doação, que foram supostas aparições que apareceram. Aparições que apareceram é bom, né? Aparições que surgiram nos filmes revelados. Nossa. Então, assim, eu não tive pai. Eu fiquei muito traumatizada quando eu assisti. Ajudou e terminou não ajudando depois. Pois é. Eu só fiquei traumatizada depois quando eu sentia dor nas costas, porque eu falava, pronto, a menina tá nas minhas costas. A Nina acabou de dar um puta spoiler do filme inteiro. Valeu, Nina! Exatamente. Na hora que ela começar a falar na edição, eu vou fazer um pá. Spoiler. Vou fazer isso. Mas todo mundo já assistiu esse filme, não é possível. Ou não lembra. Então, eu devo ter Esse assistido, filme, mas eu não é lembro. sensacional, cara. Eu não lembro. Você não lembra? Esse filme é muito... Cara, é a única Mas também, parte assim, que eu já consumi, lembro muito. acho que todos os filmes terror que existem, né? Então, guardar alguma coisa na cabeça fica meio difícil. Mas teve continuação, não teve, dele? Então, tem Espíritos 2. Ele foi vendido como Espíritos 2 na distribuição internacional também, só que ele não é uma sequência, é uma história independente. Isso. Se passa no mesmo universo. Você passa no mesmo país só, mas ele não tem nenhuma conexão. É porque acho que eles foram tentar vender porque são dos mesmos diretores. Fez muito sucesso esse filme. Tanto que o segundo filme, ele foi a maior bilheteria do ano. E continua sendo a melhor bilheteria. Esse diretor, ele faz os filmes das melhores bilheterias, assim, com tema sobrenatural. E essa sequência foi vendida como Espíritos 2, mas o nome de distribuição internacional é Alone, que é sozinho. O nome original, porque é filme tailandês, então você vai cabucando, assim. O nome original é Gêmea, que é uma moça que ela tinha essa gêmea siamesa com ela. Essa menina morreu, foi feita a cirurgia para separar elas. Ela foi embora com o namorado, acho que para a capital da Tailândia. Não, mentira, ela foi embora para a Coreia e a mãe dela tem um derrame depois de muitos anos. E ela volta com o namorado para a Tailândia para ver a mãe dela. E aí ela começa a ver essas aparições da irmã dela. E aí você começa a acompanhar essa história. Agora eu captei. Esse filme é muito legal também. Esse filme é muito bom. A reviravolta desse filme é muito foda. Cara, o plot no final... Eu jurava que esse filme era japonês, mano, porque a primeira, assim, lembrança que eu tenho dele, né, eram pessoas asiáticas, né, e na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, né, que tem muitos, né, filmes de outros países, né, asiáticos que foram distribuídos para cá, né, até porque isso era meio difícil, a gente sempre teve muito assim, principalmente no nosso cinema chegava muito filme americano, né. Sim. E continua sendo assim, né? Não, se e você continua. prestar atenção. E o que é muito o grito, o chamado, tudo foi
de filme japonês que transformaram em americano, né? Americanizaram os filmes. O interessante ainda que a Nina falou do Grito, que o Grito que a gente conhece, que é aquele com a menina loirinha e tudo mais, ele foi adaptado pelo mesmo roteirista e diretor. Se não me engano, era a mesma pessoa. Tanto que tem situações no filme que é como se fosse um combo dos dois filmes japoneses. Mas foi o mesmo cara que produziu. Acho que é por isso que eu acho esse filme tão bom. Eu acho ele muito equivalente com o original. Eu acho ele... A sequência foi uma merda. Mas o primeiro eu acho que funciona muito bem. Não, e assim, mano, eu vou começar, não hoje, né? Vamos deixar para outro dia, porque já tá de noite, tá escuro, essas coisas, ficar falando dessas coisas. Cara, eu vou te falar, eu não tenho medo. Enfim, o medo. Eu não ainda tem uma não coisa tenho pra contar medo. pra vocês. E aí, ó. Tá bom. Eu não tenho medo, cara. Mas sabe, tipo assim, não sei se isso acontece com vocês às vezes. Também. Quando rola certos assuntos, sabe quando você fica sentindo aquela coisa meio estranha? Pesado. Saca? Aquele pesado no estômago, assim. Pô, isso é muito desconfortável, cara. Aí eu dou uma segurada. Porque, cara, eu vou te falar, eu tô... Né, me julguem, eu utilizo o TikTok, né? Porque vem muitas coisas úteis. Eu uso. Então, cara, e tipo assim, tá parecendo muito filme. Eu não tenho espaço no celular pra isso. Tá aparecendo muito filme. Tipo, eu comecei assim, conforme você vai assistindo as coisas, vai chegando pra você. E eu tô, sempre que vem negócio de filme de terror, eu vejo. Pra ver qual é, porque minha namorada, ela tem um gosto de filme muito, tipo assim, ela gosta de filme de romance, tudo mais coisas assim. Eu já gosto de filme de ação, comédia. E aí a gente, né, o nosso ponto de convergência é terror. A gente gosta de terror. E a gente sempre para pra assistir filmes de terror. Tanto que a gente assistiu até um. Cara, foi esses dias. Foi, sei lá, mano. Foi esses dias aí. E o filme foi. Ah, lembrei. Livros de Sangue. Acho. Se eu não me engano. Agora eu não tenho certeza. Nome não conheço, não. Pelo nome também não. Então, pessoal, para a gente fechar a nossa entrevista com a convidada de hoje, vamos fazer aquela perguntinha que o Gabriel lançou há algum tempo atrás e que adotamos como pergunta oficial do final do programa. Natália, para você, o que é medo? É uma pergunta difícil. Mas acho que, parafraseando a Lute do último episódio, acho que é tudo aquilo que a gente não conhece. Eu acho que mais do que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não tem controle, porque tudo que a gente não consegue controlar, não consegue prever, não consegue conter, a gente tende a ter medo. Acho que é por isso que filmes evocam tanto isso na gente, de não poder antecipar o passo seguinte, sempre nos apavora. O que a gente não pode conter. Perfeito! Pessoal, esse foi o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Estamos de volta e agora com tudo. Lembrando, se você tiver alguém para indicar, algum influenciador, alguma coisa, qualquer pessoa que você quiser ver aqui no programa, marca essa pessoa, enche o saco dela e, claro, marca ela aqui também nos nossos comentários, ok? Agradecer imensamente a participação da Natália. Lembrando de você ir lá no Catarse, ainda dá tempo de você apoiar o projeto e conhecer o trabalho dela. Natália, obrigadíssimo por topar essa loucura aqui do nosso programa hoje. Eu que agradeço, vocês muito bons. Pessoal, é isso. Não olhem para trás, brincadeira. Não vai acontecer nada, tá bom? A morte não está ao lado de vocês, a morte não gente. está ao lado, tá não está tudo atrás. bem. Não hoje. Até o próximo programa. Um cheiro. Até mais. Valeu, gente. Tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.